Finalmente chegamos em derivadas. Opa, agora sim. Em derivadas. E o que é isso? Derivada. Guys, nós vimos que esse limite... Cadê o limite? Esse limite, a gente viu que ele representa a inclinação da reta tangente. E não somente isso. Se você olhar só na parte do quociente, você vê que ele é uma taxa de variação média. E que vai nos remeter a um outro conceito de taxa de variação, que é o mais interessante, que é a taxa de variação instantânea. Então, esse limite, por aparecer também diversos problemas da natureza, a gente vai dar um nome para ele, que é derivada. Então, derivada nada mais é do que um limite, a derivada em um ponto A nada mais é do que um limite. O limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a A. E se a gente pegar o limite que é a inclinação da reta tangente, é exatamente esse limite. Ou seja, guys, a derivada é o mesmo limite que é a inclinação da reta tangente. Então, a derivada nada mais é, geometricamente, do que a inclinação da reta tangente. E esse limite aqui, ele pode ser calculado dessa outra maneira também. Então, tem duas maneiras. Esse limite e esse são o mesmo. Daqui a pouco eu falo desse aqui. Então, voltando para cá, para a geometria da reta tangente, a gente vem bem aqui. Se você tem uma curva e passa uma reta tangente, a inclinação dessa curva é a derivada. Ou seja, essa curva aqui que tem uma inclinação mais ou menos assim, quanto mais inclinado, maior a derivada. Quanto menos inclinado, menor a derivada. A gente vai ver no futuro que quando a reta tangente tiver assim, com inclinação zero, inclinação zero, a derivada vai ser zero. Ou seja, sempre que a reta tangente passar assim, a derivada vai ser nula. A gente vai ver isso. Ok? Então, geometricamente, derivada é a inclinação, justamente a inclinação da reta tangente. Isso sugere a nós conseguimos alterar a equação da reta tangente. No lugar, deixa eu colocar aqui, a equação da reta tangente. No lugar de colocar esse m aqui, já que esse m é a inclinação e a inclinação é a derivada, a gente coloca a derivada. Vamos já falar disso. Mas tem uns detalhes a falar aqui, guys, que é o seguinte. Esse limite, ele representa a derivada em um ponto. Ou derivada pontual. Então, derivada no ponto A, a derivada de uma função f em um ponto A ou número A, como queiram, é dado por esse limite. Nós, para representarmos simbolicamente a derivada em um número A ou em um ponto A, nós usamos esse símbolo. Muito parecido com a imagem do A, mas tem um destaque que tem essa linha aqui. Então a gente coloca essa linha para indicar a derivada. Viu a linha? Indica derivada. Mais para frente vamos ver outras maneiras de indicar a derivada. Então, derivada em um ponto A vai ser dado por esse limite ou esse. Ok. Isso nos leva à equação da reta tangente. Por quê? No lugar desse m aqui na equação, a gente pode colocar a derivada no ponto A. Veja, associe a linguagem com a escrita. Derivada. Observe que eu falei derivada quando eu coloquei a linha no ponto A. Daí, feito isso, a gente vem para cá e nós temos a equação da reta tangente a uma função f em um ponto A, f de A. Equação da reta tangente, perceba, aqui a mesma equação que essa, y menos f de A. Só que agora, a partir de agora, no lugar do m, nós vamos colocar
o símbolo que representa a derivada. Ou seja, com esse conceito, mudamos a maneira de escrever a equação da reta tangente, está mais clara, mais representativa, consigo saber o que cada elemento significa. Então, conseguimos ver a equação com mais clareza e estudaremos esse limite onde a gente vai conseguir obter mais propriedades dele. Na verdade, esse limite aparece em diversos conceitos físicos. Nós talvez viremos a conhecer alguns, mas ele aparece em velocidades, em força, em trabalho, cálculo de áreas. Não, cálculo de áreas é outro, perdão, trabalho também. Força, velocidade, salvo engano, pressão. Então, na física vocês vão ver que ele vai aparecer diversas vezes. E por que esses limites são iguais? Vamos fazer uma breve análise. Porque, na verdade, se você olhar, quando x tende a A, esse denominador aqui ele tende a zero. Porque ele é x menos o A. Então, se o x chegar a A, aqui chegaria a zero. Então o denominador chega a zero. Por isso, no lugar de colocar x tende a A, dá um nome para esse denominador de H e coloca ele tendendo a zero. Quando você dá esse nome, através de um cálculozinho, você vê que esse x passa a ser esse A mais H. Ou seja, esse limite e esse são a mesma coisa. Quando você for calcular a derivada, fica a seu critério, ou escolher esse. Às vezes, dependendo da situação, a conta é mais simples para esse, às vezes a conta é mais simples para esse, e vai ficar muito a critério. Ok, guys? Então é isso. Derivada, em termos de conta, nada mais é do que um limite. Geometricamente, é a inclinação da reta tangente. Se você já fez cálculo, você deve estar lembrando, professor, mas eu vi derivada que eram umas fórmulas, umas regrinhas que a gente usava. Essa parte das regrinhas vai ser para o futuro. E a gente vai ver no futuro que, apesar de ser um limite, existem técnicas que permitem calcular a derivada diretamente sem o limite. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Ok? Thanks.